RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Nesta Páscoa, a CST tem uma oferta especial para ti. Na compra de um Xiaomi Redmi 14C por apenas 3.790 dobras, recebes um Turbo Mais Net mensal e ainda habilitas-te ao sorteio de um cabaz da Páscoa CST para partilhares com a família e amigos. Campanha válida até 12 de abril. Passa já numa loja CST e celebra a Páscoa connosco. CST, pelo país que amo. Vamos, sem demora, à análise dos temas selecionados pela nossa equipa. O nosso primeiro tema tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional, que, através de um acórdão de sexta-feira, decidiu suspender o Conselho Nacional da ADI, que estava previsto para se realizar no último sábado. Esta decisão, segundo o acórdão, foi tomada em resposta a um pedido de um grupo de militantes da ADI, ao que se sabe liderado, ou a que integra também o atual primeiro-ministro Américo Ramos, que é candidato a presidente da ADI. Aliás, em primeira pessoa, tinha anunciado publicamente que introduziria esta providência cautelar, este pedido, para que o tribunal suspendesse a realização deste Conselho Nacional, invocando, sobretudo, a violação dos estatutos do partido e, nomeadamente, a alteração unilateral por parte da direção do partido da lista dos membros do Conselho Nacional sem a devida ratificação pelo Congresso ou então pela Comissão Política do partido, que diz não acontecer há algum tempo. Uma decisão do Tribunal Constitucional, na verdade, a primeira decisão da atual composição do Tribunal Constitucional e tomada, digamos, de uma maneira muito célere, é uma providência cautelar, mas também, ao que se pode calcular, foi tomada em horas, tendo em conta que o primeiro-ministro tinha anunciado na conferência de imprensa pela manhã, por volta das 12 horas, enquanto estávamos na conferência de imprensa, e logo à tarde veio-se a conhecer esta decisão. Sem demora aqui, isto em jeito de resumo, mas Carlos Semedo, ainda assim, por se tratar de uma questão jurídica, vamos começar consigo. O Tribunal Constitucional tem, de facto, competência para decidir sobre uma providência cautelar e suspender a realização do Conselho Nacional de um partido? Boa noite, obrigado. Sim, é uma questão jurídica polémica, mas muito importante e convém esclarecer. Claro, a primeira decisão tomada por esta nova composição do Tribunal Constitucional, e infelizmente, lamento dizer, é uma decisão péssima, muito mal fundamentada e muito mal escrita. Bom, vamos à pergunta. É claro que o Tribunal Constitucional tem poderes sobre os partidos políticos, não é? E estes poderes estão mais ou menos vazados nos artigos 124, 25 e 126 da Constituição, não é? Da República, na qual se prevê, da Constituição na Constituição da República, na qual se prevê a possibilidade de intervenção a pedido de militantes partidários, a intervenção do Tribunal Constitucional. No entanto, esta intervenção do Tribunal Constitucional é tudo menos correta e legítima. Porquê? Porque só pode intervir, nos termos do artigo 124, em matéria de eleições. Só pode intervir, nos termos do artigo 125, em matéria de deliberações. E pode, de facto, intervir em matérias cautelares, quando se preveja que todas as instâncias do partido, isto é, internas do partido, foram percorridas. Ora, estes pressupostos não se verificam. O que é certo é que houve um pedido, sim, e é possível ser pedido por 1, 2, 10 militantes, não interessa o número, desde que estes militantes provam que têm as suas cotas pagas, isto é, que provem a sua legitimidade. E aí já entro na questão do acórdão. Josimar, interesses muito largos. Eu conheço o acórdão todo, eu leio o acórdão todo,
O acórdão tem imensos vícios, vícios formais, vícios substanciais, vícios materiais, vícios que acarretam a nulidade deste acórdão. Em primeiro lugar, para começar a dizer que o acórdão não está estruturado, embora fale no relatório, na fundamentação e na decisão, e o acórdão é nulo nos termos da lei de processo civil, que obriga a que os acórdãos tenham as sentenças, não é? Os acórdãos têm determinada. E se forem ver o artigo 668 do Código de Processo Civil em vigor em São Tomé, o Código de Processo Civil 61, começa-se por dizer que as sentenças têm que estar estruturadas da seguinte forma, não é? Tem que ter a assinatura do juiz e tem a assinatura do juiz. Mas depois o que é que falta? É obrigatória a identificação das partes. A parte requerente, ou proponente, e a parte requerida, ou ré, como se costuma dizer, o que não basta dizer os militantes de um partido, não pode, o acórdão não identifica as partes, e isso é um vício do 668 que acarreta a nulidade. Depois há outro tipo de vício, eu vou já acabar, que são vícios específicos. O acórdão não diz quais são os factos provados, nem os factos não provados, isso é um vício da sentença nos termos 668. Depois o acórdão não fundamenta, eu disse que ia criticar as decisões publicadas. Felizmente, este acórdão foi publicado, chegou-me a tempo e horas à mão, eu conheço já de cor e salteado, eu tenho mais de 30 páginas escritas de crítica, infelizmente não a posso publicar, porque talvez se algum professor de Direito Constitucional da Universidade do Liberato quiser, eu mando o fruto das minhas análises, mas vou fazendo as minhas intervenções. Portanto, em primeiro lugar, Josimar, a lei confere o poder ao Tribunal Constitucional de decidir sobre a vida de partidos políticos em matéria de eleições. Mas é necessário que estas eleições se realizem e algum militante que não estiver de acordo tem 5 dias para impugnar essas eleições no Tribunal Constitucional. Depois, também pode impugnar qualquer deliberação tomada. Tem 5 dias para impugnar qualquer deliberação tomada que viola a lei ou os estatutos. E pode ir com uma providência cautelar dentro de 5 dias. Só que nem isso a juiz observou. Nem isso a juiz observou, porque não há providências cautelares de 24 ou de 48 horas. Infelizmente, o ministro, que diz que pôs, ele não pôs na qualidade de ministro, pôs na qualidade de militante, pôs desrespeitando o prazo. Porquê? Porque não é possível, não há nada na lei que dê competência ao Tribunal Constitucional para impedir a realização de qualquer ato de qualquer partido político. Não há. A Constituição só prevê impugnação de eleições, de resultado das eleições, e impugnação do resultado de deliberações. Não que se impeça um partido político de reunir quaisquer que sejam os argumentos. Mas Carlos Semedo diz que o Tribunal pode analisar providências cautelares. Então, essas providências cautelares seriam sobre que atos específicos? Já lhe disse, essas providências cautelares só podem ter por objeto o artigo 124 e o artigo 125. Isto é, resultado das eleições, isto é, imagine-se, violação de quórum de eleição, é o que eu disse, podia-se conhecer da violação do quórum da eleição do golpe parlamentar do dia 2 de fevereiro, não é? O Tribunal Constitucional pode conhecer, não só da Assembleia, como de qualquer partido político. Ou violação de qualquer deliberação que seja tomada e que, efetivamente, viola os estatutos do partido, ou viola a Constituição, ou viola a lei. Espere. E isso podem ser objeto de medidas cautelares. Mas o que lhe pergunto é o seguinte: houve eleição? Não. Houve deliberação? Não. Portanto, a questão que lhe colocaria é ao contrário, Carlos Semedo, se a providência cautelar não é justamente na lógica de impedir que haja deliberações. Não era por aí o entendimento da providência cautelar, a cautelar que se tome essas decisões alegadamente irregulares e que pudessem criar prejuízo ao partido? Não pode. O prejuízo tem que ser atual e efetivo. Não pode, porque não está prevista na lei. Arranjar argumentos para tornar o Arsemiro, eu tenho grande estima por ele e sabe muito bem que sim, tenho uma profunda amizade, corriqueirar tudo, não é possível. Não é, porque não está na lei, não se pode vir dizer que o Tribunal Constitucional, ou mesmo um tribunal comum, veja-se que em Portugal houve discussões tremendas que foram ao Constitucional. Porquê? Porque queriam impedir o governo de fechar as chamadas ARS. Não pode impedir de fechar. Só depois dele fechar é que se pode reagir. E há providências cautelares, preventivas ou providências restitutivas. Não pode.
o fundamento não existe pedido validamente formulado. Juridicamente, eu discuto isso com qualquer jurista e estarei disposto portanto, é inútil e inválida essa sentença, essa decisão, porque ela não tem objeto, não pode conhecer de um pedido preventivo de impedimento, senão Josimar, nós estaríamos impedidos de fazer RSTP. Nós estaríamos com fundamento que íamos insultar o Presidente da República, por exemplo, impediríamos de funcionar. Veja que a liberdade estaria coartada de uma forma intolerável. O Tribunal Constitucional não pode fazer isso. Assim como não pode entrar num banco privado para tirar bens de outras pessoas. Não pode. É crime. Mas, Carlos Semedo, isso só em relação a partidos políticos ou sobre qualquer outra questão o tribunal não pode decidir providências cautelares antes que a decisão seja tomada? Pergunto-lhe isso em analogia ao pedido do próprio ADI ao anterior Tribunal Constitucional, quando, digamos que preventivamente, pediu que se anulasse ou declarasse sem efeito a tal Assembleia que destituiu os juízes. E eu tomei a palavra para dizer não pode fazer isso, é proibido fazer isso, porque o Tribunal Constitucional não dá pareceres. O Tribunal Constitucional toma decisões, Josimar, em casos contados. Em caso de inconstitucionalidade, e nós já falamos várias vezes disso, a preventiva, a sucessiva e a comum ou abstrata, em caso de morte do Presidente da República, ou morte ou incapacidade permanente ou temporária, em caso de eleições de partidos políticos, em caso de contas de partidos políticos. Está lá na competência do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não pode impedir nem decidir preventivamente para evitar qualquer prejuízo futuro. Veja-se, a senhora não declara qual é o Conselho Nacional, se é o atual, se é o futuro. Diz que impede-se, não pode, não há possibilidade, não encontrem argumentos onde eles não existem. E quando, lembra-se da discussão que tivemos aqui eu vou terminar, com o nosso amigo advogado Hamilton, que eu prezo muito, quando dizia, estatutariamente, é um direito potestativo do grupo parlamentar dizer, você passa a independente por violar os estatutos, por não obedecer às nossas disciplinas, nós não o queremos cá como deputado do ADI. E as pessoas vinham protestar. E dizia o Hamilton, há direito de recurso. Pois há, mas há normas que não podem permitir o direito de recurso. Esse é que é. Portanto, não, a senhora juiz não tinha legitimidade nem competência para decidir de suspender uma reunião de um Conselho Nacional de um partido. Pode sim, deliberar, se os argumentos forem provados, anular a votação existente num conselho, numa reunião de um partido político ou da Assembleia Nacional, ou anular deliberações tomadas em violação da lei. Não pode impedir que se reúna. Isso está claro. Obrigado. A sentença é nula nesse aspecto, por outras razões também. Obrigado, Carlos Semedo, por estas notas. Ardzemiro dos Prazeres, como é que analisa esta decisão do Tribunal Constitucional e também o pedido, ou seja, na sequência de um pedido que vem de militantes, incluindo o atual primeiro-ministro, que é candidato à liderança do partido? Eu vejo isso como 2 pesos, 2 medidas. Ou quando se está numa determinada situação, a gente tem um determinado posicionamento. Quando se reverte a situação, a gente muda imediatamente de posição. É precisamente análogo. Eu nem vou entrar no âmbito da questão jurídica, se é possível, se não é possível. O que eu vou pôr em evidência é que isso... E eu continuo com os atos corriqueiros, doutor Carlos Semedo. Continuo a falar da corriqueiriedade, tá? Porque os atos corriqueiros, mesmo do ponto de vista jurídico, quando são viáveis e são aprovados, eles tornam-se, de alguma forma, prática da jurisdição. É o facto do senhor várias vezes ter se referido aqui à jurisprudência. A jurisprudência é uma gênese do corriqueiro. Quando uma coisa torna corriqueira, eu faço uma jurisprudência. E, a partir daí, eu vou tomar todas as atitudes em relação a um determinado assunto, porque isso já foi julgado de uma determinada maneira em um determinado momento. Eu tomo isso como um ato de comparação para julgar um ato análogo. Então, isso não é corriqueiro? É o quê? Bom, mas eu não vou entrar no assunto. Eu vou entrar na lealdade de pensamento das pessoas. A gente tem que ser leal ao pensar. A gente não pode tentar encontrar formas de estar de bem numa determinada situação e, quando estou de outra, tentar encontrar argumentos para isso.
O que esse Tribunal Constitucional fez foi dizer, minha gente, chamar a atenção, vocês não podem reunir o Conselho Nacional, nem podem chamá-lo disso, tanto é que o ADI se reuniu e teve o cuidado de não chamar eles mesmos, de não chamar aqui do Conselho Nacional, porque eles viram que eles estavam numa situação em que no passado já aconteceu. Já tiveram a mesma intenção. Quer que? Acautelar-se. Não, ok. Se não quer que a gente reúna o Conselho Nacional, porque as deliberações que vão ser do Conselho Nacional vão ser nulas, e o senhor aí concorda comigo, vão ser nulas, porque o Tribunal Constitucional avisou que isso ia acontecer. O que é que eles fizeram? Reuniram-se. E muito bem. Boa saída. Reuniram-se para tomar posições políticas. As duas posições políticas que eles tomaram têm validade política. Não são sindicáveis pelo Tribunal Constitucional. Eles foram muito sábios nisso. Conseguiram reunir a militância, tiveram a presença, mas conseguiram furtar-se por aquilo em que o Tribunal Constitucional os avisou. Se vocês reunirem o Conselho Nacional, tudo que foi deliberado nele, em termos daquilo que pode ser sindicável, é nulo. Agora, não há posições políticas que sejam sindicáveis. Quando eu digo que, a partir de agora, nós vamos ter posições no sentido de fazer com que esse Presidente da República não ganhe eleições presidenciais, isso é sindicável? Quando eu digo que, a partir de agora, vamos cerrar fileiras e vamos fazer apelos a instituições externas e etc., a opinião pública no sentido de valer pela parte que nos cabe, de estarem do nosso lado, porque nós estamos numa determinada contenta, isso é autossindicável? Não é. Portanto, eles tiveram a capacidade de fazer isso. Se eles próprios se perceberam que a chamada de atenção na Constitucional lhes levou a essa situação, é porque eles acharam que era legal. Eu não vejo nada de legal nisso. Se por acaso o tribunal dissesse o que vocês vão se reunir e essa reunião não tem validade nenhuma, aí eu podia contestar. Não. É um exercício normal de qualquer partido se reunir e conversar com seus militantes. Mas quando reúnes um órgão estatutário do partido para deliberar, é outra coisa, Carlos Silveira. São coisas totalmente diferentes. Quando eu me reúno para deliberar, eu vou vou apresentar posições orgânicas, se assim se pode dizer, do partido, que vai condicionar toda a sua atividade política, do ponto de vista legal. Legal. Não estou a falar em abstrato, legal. E isso o Tribunal Constitucional o limita. Tanto é que o Tribunal Constitucional não tem outra instância jurídica. Ele que valida os conselhos nacionais, os congressos nacionais. Vou dar um exemplo agora. O Tribunal, eu agora uso esse termo mesmo assim, o Tribunal do Raposo mandou uma nota ao PCD, quando ele fez o Congresso, dizer: vocês têm que mandar o número de militantes que estiveram no Congresso, as atas, etc., para poder ser averbado e daí terem o beneplácito do Tribunal Constitucional e que o partido realmente está legal. Senão, o partido não é legal. E quem determina isso é o Tribunal Constitucional, não outro tribunal. Isso é uma das atitudes, isso é uma das responsabilidades do Tribunal Constitucional. O senhor não pode isso com um tribunal comum para fazer isso. É o Tribunal Constitucional que faz isso. Ora, se o Tribunal Constitucional tem essa prerrogativa, obviamente que ela tem a prerrogativa de condicionar as atitudes jurídico-legais de todos os partidos. E, Arzemiro, a forma como o faz, numa providência cautelar que certamente foi introduzida no segundo período, como eu fiz referência, o primeiro-ministro anunciou que introduziria esta providência cautelar ao meio-dia, mais ou menos, então certamente terá introduzido no segundo período e em poucas horas havia já esta decisão no Tribunal Constitucional. O secretário-geral da ADI diz que foi notificado, ou o partido foi notificado por volta das 19 horas. Como é que vê para esta atuação do tribunal, esta, digamos que, celeridade na decisão? Dentre vários instrumentos jurídicos, existem dois muito importantes e que exigem celeridade de tomar decisões. O doutor Carlos Silveira sabe disso. São habeas corpus e são providências cautelares. Eu tenho muita pena o fato de, no passado, foi o ano passado, quando se falou de uma providência cautelar em que foi solicitada por um grupo de advogados contra o programa de investimento, não tivesse sido tomada.
não tivesse sido tomada. E naquela altura o tribunal devia ter tomado isso com a urgência que merecia. Ou rejeitar ou aceitar. São os dois instrumentos jurídicos que tem que haver urgência. Tens que deixar tudo de lado para atender isso. Habeas corpus, quando alguém vai ser preso e por alguma razão a defesa precisa salvaguardar o seu cliente, introduz um habeas corpus e o juiz, não é o juiz do plantão, não sei se Santo Tomé não tem esse termo, juiz de plantão, mas em vários outros países existe a figura do juiz de plantão, assuma para julgar esse habeas corpus. Isto inclui, no seu entender, mesmo trabalhar fora do horário normal do expediente, como diz o secretário-geral da ADI? Claro. Por isso é que eu estou dizendo, a não ser que me digam para não, como em Santo Tomé não diz juiz de plantão, não diz essa figura, isso não podia ser. Se exige de plantão, são 24 horas. São 24 horas, são dois instrumentos, habeas corpus e providências cautelares. Ora, a providência cautelar foi tomada porque havia urgência, porque o Conselho Nacional também se reuniu de urgência. Ia se reunir de urgência. Não foi um Conselho Nacional indicado há 6 ou 7 meses que ia acontecer. Não, foi um Conselho Nacional extraordinário. Os Conselhos Nacionais não se reúnem a qualquer tipo. Os Conselhos Nacionais, organicamente, dentro do quadro dos partidos, têm o seu tempo normal. Portanto, há os Conselhos Nacionais ordinários, mas também há os extraordinários. Geralmente aqui em Santo Tomé os partidos políticos utilizam mais a figura de Conselhos Nacionais Extraordinários, porque dá-me lá aquela tuta, eu reúno o Conselho Nacional, porque as comissões permanentes raramente decidam grandes coisas, e as comissões políticas são aquilo que já se viu. Então, os Conselhos Nacionais, para ter força e peso militante, o que é que os partidos fazem? Eles reúnem os Conselhos Nacionais e fazem de forma extraordinária, isso é a miúdo. Obrigado, só para terminar, só para terminar. Então, o que eu acredito que aconteceu foi o seguinte: o ADI, e com toda a legitimidade, achou, não, vamos fazer um Conselho Nacional e é para dia tanto. Um grupo de militantes que estava à espera que, afinal, se decidisse para aprovar os planos para o Congresso, porque isso é que se esperava, portanto, o Congresso estava previamente marcada por um outro Conselho Nacional, que marcou para dia 4 de abril, obviamente que os militantes estavam à espera que um Conselho Nacional queria acontecer, mais próximo do Congresso, era para tratar dos assuntos do Congresso. Listas, código eleitoral, etc., quais são os delegados que vêm, orçamento, é isso que se esperava. Ao se aperceberem que a agenda foi trocada e que não era essa, espera aí, não pode ser, esse Conselho Nacional não tem a vocação que todos nós esperávamos. Então, faz uma providência cautelar. Então, na mesma correspondência de urgência que foi feita com o Conselho Nacional, foi solicitada uma providência cautelar. Obrigado, Arzimiro dos Prazeres. Liberato Muniz, como é que acompanha e tem acompanhado esta decisão do Tribunal Constitucional e também a forma como o próprio ADI também reagiu, digamos que acatando esta decisão, não realizando efetivamente o Conselho Nacional, mas apenas uma reunião de trabalho? Eu julgo que nós temos, se nós decidimos escolher o sistema democrático, mas, como eu tenho dito, a democracia continua a não funcionar, e muito particularmente dentro dos partidos. O que se quer dentro dos partidos é obediência, é alguém que controla, é alguém que coordena, é alguém que manda, e o resto vai se suportando, pura e simplesmente. E eu espero, inclusive, que isso que está a acontecer agora no ADI aconteça mais vezes, para que haja efetivamente esse contraditório, para que as pessoas possam ir apercebendo que filiar num partido tem responsabilidades. Não é chegar lá no partido e obedecer a alguém que manda porque quer e pura e simplesmente. Agora, indo diretamente a este problema, o que é que acontece? Josemar, o Congresso do ADI estava marcado para 4 de abril. Ou seja, estamos a escassos dias da realização deste Congresso. E o que se pretendeu? Convocar um Conselho Nacional que iria afastar N pessoas que são membros efetivos do partido, que foram eleitos no anterior Congresso, para que se continuasse a deliberar aquilo que se quisesse.
Então, qual é o maior erro? Desde o dia 6, ou seja, desde o dia 1 de janeiro de 2025, que o ADI não reúne a sua comissão política, não reúne estatutariamente quando devia fazer. Porque se reunisse, teriam deliberado entre os militantes, tanto da comissão política como estatutariamente, para decidirem os problemas. Não o fazendo, quiseram fazer agora, alterando tudo. Eu não sei se o Tribunal Constitucional fez o melhor ou não, mas a verdade é que se esse Conselho Nacional se realizasse, nós estaríamos perante o mais do mesmo, que é aqueles que não interessam, põem-se lá fora. Mas por que eu digo que isto é bom? Porque quem agora está a se rebelar contra o que está acontecendo dentro do ADI, anos a fio, vinham aceitando normalmente que assim fosse. E é isso que está errado, no meu entender, em São Tomé e Príncipe. É isso que não pode. Por isso, eu espero que se continue, tanto no ADI como noutros partidos, a promover o contraditório, porque não podemos ter a ideia que os partidos são de pessoas que têm más condições e que mandam nos partidos. E eu vou dizer uma coisa que é assim, veja como está o MDFM hoje, depois de sair do Fradique Menezes, que praticamente pagava tudo. Então, praticamente o que vai acontecer no futuro, se o ADI não se rebelar, se cada militante não demonstrar que ele deve participar, que ele deve contribuir para o bem do seu partido, amanhã, se o Patrício Trovada deixar de ser o líder do ADI e não pagar aquilo que paga e não conseguir liderar, o ADI vai para o mesmo caminho. Isto é errado. Então, eu espero que os militantes do ADI de hoje, tanto os que estão no ADI 1 como no ADI 2, seja lá o que for, se apercebam da importância que cada um tem dentro do partido e exerçam sim a sua influência para que o partido funcione independentemente de quem lá esteja à frente. Porque a continuar a depender de toda uma pessoa, porque ninguém quer pagar, porque ninguém paga a cota, porque ninguém contribui, e dizem todos os dias amém dentro de um partido, tem matado a nossa democracia, tem matado os nossos partidos e tem feito com que o país não funcione, porque mesmo o poder central, quando chega ao poder, vão continuar a dizer quem manda sou eu, porque sou eu que dou. Não, cada um de nós tem que ter a liberdade de escolher o seu partido e de participar dentro do seu partido. Eu vou dizer mais, meus senhores, eu não estou aí a fazer apologismo para um partido ou outro. Vejam só, todos os elementos do ADI, agora falo concretamente para o ADI, que se rebelaram há 20 anos atrás até hoje contra o líder do partido, foram escoraçados. E foram abrir outros partidos e para aí fora. Isto não pode ser. E eu digo isto para o ADI, como digo para o PCD, para o MLSP, para aquele partido que fosse. Os partidos têm que funcionar por si próprios e não por uma ditadura, entre aspas, de alguém que queira mandar, que queira controlar tudo. Isto, para mim, é errado. Isso dói-me o coração, porque isto mata a nossa democracia e nós vemos em que estado está o nosso país, em que estado está São Tomé e Príncipe, em que estado está a nossa população, que só obedece, que hoje até só sai de casa para uma reunião, só sai de casa para uma manifestação se forem pagos. É isso. Mas que não pode, é isso que... E, Liberato, como é que vê para o papel do Tribunal Constitucional, particularmente neste caso? Esteve bem nesta decisão? Na lógica daquilo que o Asmiro disse e da prioridade desses dois aspectos, eu acho que é isso que devia acontecer em todas as situações e não em situações escolhidas. Ou seja, quando tem que se fazer, tomar uma posição, que se tome, porque veja só, se o Tribunal Constitucional não tivesse tomado essa medida agora, essa realização teria acontecido e teríamos neste momento um grande problema dentro deste próprio partido. E eu acho que isto é mau. Então, o que deve acontecer, Josmar, é que, independentemente de ser o ADI ou não, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Primeira Instância, ou o Supremo Tribunal, ou o Ministério Público, quando tem que atuar, havendo urgência para tomar posição, deve tomar no sentido de corrigir aquilo que está errado. E como diz o Asmiro bem, reuniu-se, tomou-se decisões, mas não se foi pela área que se esperava. Então, o que quer dizer que, no fundo, o Tribunal Constitucional atuou
tendo em conta as normas, tendo em conta as leis, o que não se verifica em São Tomé e Príncipe de uma forma genérica. Obrigado, Liberato. Carlos Semedo ia reagindo Sim. com a cabeça. Dou-lhe a palavra, depois o Arzimiro. Sim, por uma razão simples. Vamos lá colocar as coisas. Quer Liberato, quer Arzimiro, puseram o dedo na ferida, mas iludem a questão. Se, como diz Liberato Muniz agora, a reunião do Conselho, que não sei qual é o Conselho, eu não conheço sequer o estatuto partidário de qualquer partido político. Estou-me nas tintas para eles todos. Conheço o direito. E não é admissível que venham dizer que tomo posições consoante o sabor das pressões políticas. Isto é válido para muitas vezes os que me acusam. Mas vamos lá. Liberato Muniz. A lei diz claramente que o Tribunal Constitucional é o único com competência para decidir questões de eleições político-partidárias e deliberações. Não pode impedir uma reunião. Pode tomar, dentro de 5 dias, qualquer deliberação que prove que a eleição tomada, a expulsão de membros do partido político foi ilegítima. Percebeu qual é a diferença? Não pode impedir que se realize a reunião. Não pode, não está na lei. Pode sim anular deliberações tomadas. Vocês estão a ver qual é a diferença. Mas, Carlos Semedo, a lei proíbe o Tribunal Constitucional de fazer isso ou diz ou não diz nada sobre o assunto? A lei proíbe o Tribunal Constitucional de fazer isso. Leiam, por favor, eu vou falar mais devagar, os artigos 124, 125 e 126 da Constituição da República. Doutor Arzimiro, que vá ler ou peça aos jurisconsultos. E o doutor, a lei proíbe. O Tribunal Constitucional só pode deliberar-se quando a decisão for tomada, por causa da decisão ter tomada, pelos vícios da decisão. Se o doutor Américo Ramos ou os outros militantes que requereram, na reunião do Conselho Nacional, viessem a perder ou viessem a ser expulsos, têm o direito de reclamar, recorrer para o plenário ou para o Congresso, recorrer para a Comissão de Jurisdição e, veja, doutor Arzimiro, leia, por favor, antes de falar, o artigo 126. Só é admissível a providência cautelar esgotados os termos internos da legislação partidária. E a própria senhora juiz cita no acórdão que eu li, e estou habituado a ler acordos, os senhores não devem ter lido com atenção, cita o artigo 18 da lei, deixe-me só terminar, por favor, o artigo 18 da Lei dos Partidos Políticos, lei número 11 de 2021, que diz assim: compete aos militantes, não é? Os militantes têm como dever a lealdade aos estatutos, ao programa e às diretrizes do partido e à disciplina interna do partido. Se qualquer destas normas for violada, então sim tenham o direito de recorrer e de reclamar. É isso que eu estou a querer dizer. Só para segundo ponto, para esclarecer o doutor Arzimiro, por favor, doutor Arzimiro, peça aos todos os jurisconsultos, o senhor sabe muito, o senhor tenta vir dizer que é jurisprudência. Não. A jurisprudência das asneiras não é jurisprudência. Eu só estou a falar para um juiz com mais de 50 anos de experiência. A jurisprudência só se forma corretamente e só obriga se os preceitos da lei forem cumpridos. E os preceitos da lei não estarem cumpridos, não se forma jurisprudência de vícios ou de erros ou de violação da lei. Não é jurisprudência. Ouça, pergunte com sinceridade a todos os nossos amigos jurisconsultos, para que isto fique claro. Quando eu digo que não é corriqueiro, o senhor está com um entendimento errado do que é jurisprudência. É, de facto, aquele acervo de decisões na ordem jurídica de São Tomé. Não obriga, se um juiz do Supremo tomar uma decisão em determinada questão, ou um juiz do Tribunal Constitucional, não obriga o juiz de primeira instância. Pode tomar contrária à decisão. E então há as instâncias superiores para corrigir. Percebeu? E no acervo disto, quando as decisões são acertadas, fique claro isto. Portanto, Josimar, não pode o Tribunal Constitucional impedir a realização de uma eleição com vista em dizer-se que se vai deliberar expulsar membros. Depois da deliberação e da expulsão, tem 5 dias. A senhora juiz violou todos os preceitos do Código de Processo Civil, acerca das prevenções cautelares, e a sua própria decisão é um monstruoso aborto jurídico. O Arzimiro dos Prazeres queria a palavra, passo a palavra. Queria a palavra para falar
falar do próprio Conselho Nacional, eu queria falar da substância do Conselho Nacional, do encontro que aconteceu. Né? Eu queria um espaço para falar disso. Mas agora eu queria aproveitar para dizer, doutor Casimiro, o senhor acabou de dizer isso. Eu não entendo. O senhor acabou de dizer que há momentos quando o militante se sente esgotado na sua intenção de militante, ele tem que pedir apoio a alguém. E lá, o senhor sabe uma coisa. Olha, não se reúne, segundo informações, não se reúne a comissão política há um ano. Não se reúne a comissão permanente. Não se reúne, não há processo de decisão a nível de direção em que todo mundo se participe. Como é que o senhor quer que os militantes se sintam protegidos dentro das estruturas próprias do partido para reivindicar as suas ações? Eles têm, de alguma forma, que ter um instrumento que lhes dê palavra. Mas o senhor é que disse isso. O senhor é que disse não, isso. eu não disse isso. Deixa clarificar, então. Deixa clarificar rapidamente, Arsemiro, já passamos a O palavra. senhor não extrapole, Clarifica as minhas apenas. Vamos ouvir um de cada vez, vamos com calma. Sim, eu esperei para ouvir. Vamos lá. Simplesmente, eu não tenho nada a ver com os Conselhos Nacionais. O que eu disse é o seguinte, doutor Arsemiro, ia reunir-se ou não ia reunir-se o Conselho Nacional? Alegadamente ia. Depois da reunião, as deliberações tomadas podem ser impugnadas. O que eu lhe disse é o seguinte, o Tribunal Constitucional só pode decidir cautelarmente, os termos do artigo 126, esgotados os mecanismos internos do partido. E estes mecanismos internos dos partidos existem. Doutor, não faça isso. Existem efetivamente. Agora, Carlos Semedo, Arsemiro dos Prazeres, só um minuto. É que enquanto nós estamos a lhe ouvir, Arsemiro dos Prazeres, também nós estamos a ouvir Carlos Semedo, e eu aproveito para precisar isso. Enquanto uma pessoa estiver a falar, o microfone do outro está desligado. Por isso não convém que estejam a falar ao mesmo tempo, porque não se ouve. Só se ouve uma pessoa de cada vez. Enquanto um estiver a falar, melhor esperarem. Quando terminar, nós passamos a palavra. Correto. Assim para conseguirmos Deixa-me só terminar, ouvir, então, Liberato. Arsemiro, deixa o Carlos Semedo concluir só esta clarificação e nós passamos a palavra. Sim, isto é uma questão de clarificação. Existem. A lei é clara. Não estando provados os mecanismos internos, o que os senhores teriam que fazer era, na reunião do Conselho Nacional, tomarem a palavra, protestarem, impedirem, mesmo que tivessem sido expulsos, têm 5 dias para requerer. Isto é o que está na lei, porque havia um bocadinho. Não venha dizer que não havia, porque há um ano que não se faz, não sei se faz ou não, eu sou juiz, eu decido com as provas que tenho. E as provas que tenho não são suficientes, doutor Arsemiro. Já esclareci a questão da jurisprudência. Não há jurisprudência sobre decisões erradas e violadoras da lei. E, em segundo lugar, doutor, meu querido arquiteto, só para lhe dizer o seguinte. Então, o senhor acabou de dizer o que é que acontece com o MDFM quando Patrício deixou de pagar. Patrício não, Fradique. O que é que acontece com o PCD? O que é que acontece com os outros partidos? Isso acontece, mas isso não tem nada a ver com a vida interna dos partidos. Isso não é argumento válido para essa discussão. Obrigado, Carlos Semedo. Arsemiro dos Prazeres. Eu não consigo compreender o doutor Carlos Semedo, sinceramente. O senhor diz coisas, depois não contradiz completamente. Esgotados, o senhor utilizou a palavra esgotados. Quando é que o militante sabe que esgotou a sua ação de revolta em relação a uma situação? Se os órgãos do partido que ele pode reclamar estão esgotados. Esgota na comissão política, que não se reúne há um ano, e nos estatutos, estou a falar dos partidos que eu conheço, não sei do ADI, mas acredito que seja similar. As comissões políticas reúnem-se geralmente mensalmente. Se foi dito por um dos membros que é candidato à liderança do partido que a comissão política não se reúne há um ano, se as comissões permanentes não se reúnem, qual é o espaço mais que existe? Se está tudo esgotado. Ele não tem outra opção. O conselho que seria reunir era um conselho que esses militantes consideram de legal, porque os membros do Conselho Nacional não estariam presentes. O senhor está a entender o que estou a lhe dizer? O senhor tem que ter essa compreensão. Se não tiver, o senhor só vai falar as neiras. O senhor só vai falar as neiras. Portanto, artigo 126 é aquilo que o senhor disse. É mesmo aquilo que o senhor disse. Mas só que o senhor está a interpretar mal. Se são esgotados, foi o que aconteceu. Esgotou-se. Porque os meios Oh, senhor. E o senhor pode fazer gestos aí que o senhor não vai ter a palavra porque o seu microfone está parado. Está fechado. Então, os meios esgotados, se o senhor vai pedir a palavra, eu também vou pedir a palavra. O senhor já falou e acabou. Então, os meios
de esgotados são aqueles que existem nos partidos. Não podem inventar. Quais são as formas de militantes se poderem falar, expressar a sua militância, o seu poder, direito democrático de exprimir? São nos órgãos estatutários. Arzemirro já repetiu esta ideia, várias vezes. Porque o doutor Casimiro não quer entender isso. Está bem, mas aqui... E propositadamente. Porque ele claramente sabe que eu estou a dizer verdade. Mas propositadamente não quer aceitar isso. O senhor falou o artigo 126 muito bem. Quando todos os aspectos estão esgotados. Obrigado, Arzemirro. Já repetiu esta ideia, já sublinhou várias vezes. No próprio a reunião. Quando é que pode... Só vamos ouvir também o Liberato Muniz ainda antes e depois poderemos lhe passar a palavra e para que possa acrescentar. Okay. Liberato Muniz. Uma coisa que é simples. Primeiramente, eu quero dizer que eu não entendo nada de direito, então eu espero que num futuro próximo que se traga o Carlos Semedo, mais outros juristas da praça pública e discutam se foi legal, se não foi legal, o que não é. Agora, qual é a grande verdade, meus senhores? E nós temos que ir para aquilo que a população quer saber. A grande verdade é que o ADI ou outros partidos têm vários órgãos dentro do seu partido onde eles podem discutir, deliberar com todos, promovendo e tentando encontrar a melhor solução. E a grande verdade, e é isso que o Arzemirro diz, e é essa a grande verdade, que há um ano que o presidente do partido está praticamente fora do país e que esse partido não reúne os seus órgãos. Tomam decisões por eles, mas sem reunir os seus órgãos. E não reunindo os seus órgãos, o que queriam fazer agora é afastar uma parte de pessoas para continuarem a fazer o mesmo. É aí que eu acho que está errado, quer seja no ADI, quer seja no partido qualquer que seja. E é isto que nós não podemos continuar a permitir. E eu vou dizer mais, e vou repetir. Quem está neste momento do lado do ADI 1, se continuarem a aceitar tudo como vem aceitando, vai acontecer no futuro mais do mesmo. E é isto que nós não podemos, ou seja, que eu clamo para que não aconteça. As pessoas têm que ser livres, têm que ter liberdade de dizer aquilo que pensam. Vamos então passar para este lado. O Arzemirro também quer falar do próprio partido e dos seus órgãos. Eu começo a questionar o Liberato Muniz. Se é assim, ou se existe de facto essa irregularidade no funcionamento da ADI e dos seus órgãos, e se uma ala entende ter amparo e apoio suficiente, por que não convocar dentro da maioria os órgãos e tudo isto para funcionar? Certamente os estatutos permitem que a maioria possa convocar as reuniões para tomar decisões de acordo com os estatutos. Por que razão até agora isto não acontece? Aliás, foi uma das questões que coloquei ao Américo Ramos enquanto candidato da ADI. O MDI, como MDFM, foi estruturado de cima para baixo. Há quem uma pessoa que manda e outros vão obedecendo. E é preciso alterar esta forma de fazer política. Porque assim, desde que haja uma maioria que convoque qualquer encontro, esse encontro deve acontecer. Mas o que ia acontecer agora é convocar um encontro para que outra parte não participe. Não, isto é não permitir o contraditório. Ou seja, se fosse uma reunião em que uma maioria decidiu convocar para que todos estejam presentes e debater, e aí sim, deliberar sobre o próprio partido, eu acho que é isso que está, ou seja, é aí onde as coisas estariam bem. Por isso, nós não podemos extremar, ainda mais, meus senhores, quando o próprio líder do partido chega ao ponto de chamar bicho a alguém que ele próprio apoiou a presidência da República, é extremar e dizer, meus senhores, nós somos um grupo, outros são outro, quando todos são do mesmo partido e devem congregar esforços para fazer crescer o partido. Eu acho que essa lógica de quem manda, quem tem condições financeiras, manda, está matando a nossa democracia, está matando o nosso país e está matando o essencial dos partidos da democracia, que são os partidos políticos. Os partidos políticos não podem ser vistos como uma pessoa que tem condições e que manda, meus senhores. Nós temos que exercer a nossa cidadania. Os santomenses têm que ser cidadãos.
e tem que exigir a todo momento, independentemente de quem esteja à frente do partido ou à frente do poder. É isso que tem que acontecer em São Tomé e Príncipe. É isso que eu venho clamando ano após ano. É isso que me faz estar cá neste programa. Mas parece que é isto que ninguém quer entender, porque cada um está à espera de quem lhe pode colocar no poder. E o problema em São Tomé e Príncipe é precisamente isso. As pessoas defendem quem lhe pode colocar no poder para que eles continuem a tirar dividendos do país ao invés de resolverem problemas do país. E este aqui é errado. Obrigado, Liberato. Arzimiro dos Prazeres, por que razão até o momento o Américo Ramos, que acredita ter apoio suficiente para ser presidente do partido, não consegue mobilizar essa ala para democratizar a ADI, como ele próprio diz, que neste momento não existe a democracia do partido e funciona à moda do chefe? Eu não sei, não pertenço a nenhuma ala do ADI, mas acredito que eles devem estar a tomar, pelas reações que eu vejo do outro lado, parece que alguma coisa nesse sentido. Mas deixem-me prosseguir da seguinte maneira. Vou começar pelo que disse Liberato. Liberato, o doutor Patrício Cevada, quando fez essa alusão a manga com bicho, se vocês já repararam, o doutor Patrício Cevada tem uma forma muito peculiar, de falar com as pessoas, com a militância e com o mundo em geral. Quando ele está numa situação de conforto e de controle da situação, a forma de falar é diferente. É uma forma instrutiva, pedagógica, serena. Quando o doutor Patrício Cevada está a ver o tapete a fugir, ele tem uma forma diferente de tratamento. Então, o que é que ele faz? Ele introduziza as estruturas do partido, nesse caso não era o Conselho Nacional, era uma reunião que eles disseram, e sabiamente souberam interpretar assim, para não haver uma colisão com aquilo que terminou o Tribunal Constitucional. Ele tenta mobilizar as tropas. Essas tropas que compõem agora esse agrupamento de gente que está no ADI, eu não posso chamar o Conselho Nacional, porque, segundo um lado, não estão lá os membros do Conselho Nacional. Ou a grande maioria não está presente. Mas ele mobiliza. E a forma dele mobilizar é essa forma de falar, essa forma enérgica de falar, com adjetivos e parafraseados populares para motivar o pessoal. Então, isso, manga com bicho, etc, etc. Agora, eu não posso permitir que uma rádio de importância, como é a rádio RDP, possa colocar esta frase precisamente no ar como informação que passou nesse encontro. Porque isso é promover mais a contenda que existe entre as duas partes. Eu já falei aqui nesse próprio público. Existe uma contenda fratricida entre duas partes dentro de um partido. O que é que deve ser do comportamento de nós, analistas, a comunicação social? Tentar pôr água na fervida, não exacerbar, não criar mais antagonismos. Tinham várias coisas, e de certeza que houve coisas bonitas que o doutor Patrício Cevada falou internamente para os seus militantes, que devia se aproveitar para se meter como noticiário. Agora, não se pode colocar precisamente aquela parte, né, que é motivadora para o pessoal que está internamente, mas que é desrespeitosa para um órgão de soberania, como notícia. Portanto, isso é dar eco ao exacerbar das posições. E as rádios não podem ter esse tipo de patrocínio editorial. Não podem ter. Pelo contrário, devem promover o que nós todos queríamos, que um ADI 86, um ADI forte, uníssono, que se unissem. Provavelmente o que acontece, se essa ala do ADI, do doutor Patrício Cevada, não quer o Congresso, quando foi essa mesma ala, que numa reunião do Conselho Nacional em que toda a gente participou, embora, e ali foi nesse Conselho Nacional que se descobriu que a maioria que estava na sala não era mesmo Conselho Nacional, mas aceitaram as deliberações para um Congresso. Ora, como é que o próprio Conselho Nacional, na liderança do doutor Patrício Cevada, vem tirar do cronograma político do ADI esse Congresso? Quer dizer que alguma coisa está mal. Para concluir, Arzimiro. Vou concluir. Alguém só pode ter medo do Congresso, ou uma das partes só pode ter medo do Congresso,
É porque pensa que nesse Congresso pode não sair as coisas como quer. Mas o secretário-geral da ADI veio justificar isso devido aos últimos acontecimentos que aconteceram no país e que também mexeram com a estrutura interna do partido, nomeadamente deputados que passaram a dissidente, a destituição da presidente da Assembleia e outras questões que aconteceram neste interregno. Isso não muda nada, eles são membros do Conselho Nacional. Isso não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra. É a justificação trazida. Eles esteve mal aí, não tem nada a ver. Agora, o Américo, o doutor Américo, que pertence a outra ala, que pretende liderar o partido, ele tem uma estratégia. Ele sabe que esse Tribunal Constitucional agora, que não é o do Raposo, mas esse aqui, e que tem sim a competência, doutor Carlos Schmidt, tem sim a competência para julgar quem são os órgãos legais de cada partido, ele sabe que só pode tomar uma decisão se eles tiverem uma lista, conseguirem provar que a lista do Conselho Nacional é aquela que é verdadeira e que está inscrita nos registros do Tribunal Constitucional. Isso é que eles devem esperar. Aliás, é o único meio. O único meio que eles têm de fazer isso é fazer com que o Tribunal Constitucional legitime a lista do Conselho Nacional, para aí sim esse Conselho Nacional colherem, e tem que ser de ambas as partes. Se é uma eleição, as duas partes têm que participar na escolha dos congressistas. Tem que ser assim. Não pode ser só uma ala escolher os congressos. Obrigado, Arsemiro. O que eu acredito é isso que falta. Mas o que se deve apelar é pela unicidade do ADI. O ADI é um partido grande e precisa-se do ADI forte para que o país também vá para frente. Senão, se for dessa maneira, quem vai ganhar é o MLSTP. Obrigado, Arsemiro, mas não é o papel da comunicação social, como fez referência, a promover propriamente a união ou a unicidade do partido. O papel da comunicação social é informar, pode questionar se foi de facto a informação mais importante ou não, mas nunca será porque a comunicação social não pode, ou melhor, deveria promover a união dos partidos, não é por aí? Não, a formação ética é necessária. Então, os canais de informação têm mas esse papel de formar as pessoas, de criar possibilidade de unicidade das pessoas, isso é o papel da comunicação social. Sim, mas também não é ocultar a divisão, se é que ela existe. Mas isso não é propriamente a parte para debatermos, era só uma referência aqui na parte da informação. Carlos Semedo, a sua posição nesta parte, digamos, de análise sobre o funcionamento interno da ADI e a forma como as alas, digamos, vão se posicionando, a denúncia sobre o não funcionamento dos órgãos internos e o alegado controlo exacerbado por parte da direção do partido e do seu presidente. O seu comentário. O meu comentário é simples. Eu não sei se existe controle exacerbado ou não. O que eu sei é que existem posições exacerbadas. Não só posições internas dos elementos do partido, segundo ouço dizer, e segundo está aprovado agora por este avanço para o Tribunal Constitucional, mas o que me espanta mais é porque é que o Dr. Arsemiro sofre tanto com o que se passa no ADI, de tal maneira que, efetivamente, tem esse entusiasmo em relação ao que se passa no ADI. Mas isso, Josimar Afonso, veja o seguinte, não é? Pegando nas próprias palavras dos colegas, que se o doutor Arsemiro, em vez de estar a criticar o Dr. Carlos Semedo, dizer que eu é que estou errado, fosse ler com atenção o artigo, o Dr. Arsemiro veria que os elementos que, estando excluídos de uma lista de um partido, em qualquer deliberação ou votação, não forem admitidos, estes elementos têm legitimidade para pedir a anulação, percebeu? Mas depois de verificado o ato. E nunca impedir que o ato ilegal se verifique. Porque não se sabe se vai praticar ilegalidade ou não. Essa é que é a diferença entre o raciocínio que eu faço da interpretação da lei e aquilo que o Dr. Arsemiro entende que é confusão, que é confusão, porque ele é que está numa confusão apaixonada por posições. Quando eu critico a posição do Presidente da República na questão da promulgação das leis, eu não estou-me nas tintas por ele ser militante ou ex-militante do ADI, ou ser do PCD, ou do MLSTP, ou do Basta. Eu estou a referir-me aos termos precisos da lei. Portanto, o Conselho Nacional do Partido, se tivesse que se realizar, não poderia ser impedido pelo Tribunal. Não há norma para impedir. Mas, Carlos Semedo, um dos argumentos que a ala que recorreu apresenta é que o Tribunal
alegadamente concordou, é a tal decisão prévia que é da alteração dos nomes Mas, do Conselho meu Nacional. caro, Isto é uma decisão concreta ou não? ouve, Não é recorrível esta como é que... decisão? Ai, Jesus, meu Deus, somos pessoas inteligentes. Você faz a pergunta, mas eu vou responder porque é o que está na cabeça do Arsemiro. Como é que você pode proibir algo que não aconteceu porque você prevê que possa vir a acontecer? Em primeiro lugar, o juiz espera. O juiz decide sobre factos concretos. Não pode impedir uma reunião porque se prevê que efetivamente se vão afastar elementos ou se vão dizer outros elementos. Não, Carlos Semedo, o argumento levantado não é que se vai afastar, é que se afastou previamente alguns elementos da lista. Isto Mas é prévio. estes elementos da lista afastados, quando a reunião ou a deliberação, doutor Arsemiro, a questão diz, só há suspensão prévia, é medida cautelar de deliberações ou de eleições. Sim, Não mas a alteração, eu deixo-lhe falar, Carlos, mas Tá temos que clarificar ponto por ponto. Ponto por A alteração da lista do Conselho Nacional não é uma deliberação de um órgão do partido? Mas quando é que essa alteração foi feita? Foi feita antes? Sim, antes do Conselho Nacional, é o que os elementos alegam. Espere. Foi feita antes? Quando é que foi feita antes do Conselho Nacional? Essa aqui é a questão que é preciso esclarecer, que eu não tenho estes elementos. Sim, ao que alegam, ao que o Américo Ramos veio alegar, é que após o último Conselho Nacional de novembro, neste interregno até agora, houve alteração da lista, ou seja, alguns dos militantes que estiveram no último Conselho Nacional foram excluídos para este que se previa realizar no sábado. Então, há outro argumento que a sentença não explicou e que é um erro. Porque a lei diz 5 dias depois do ato eleitoral ilegal ou da deliberação ilegal. Se você me está a dizer que foi em novembro de não sei que ano, já precludiu o prazo há muito tempo. Eles tinham que esperar pela nova reunião para poder impugnar. Não é? Portanto, não se esgotou nada, doutor Arsemiro. Não se esgotou nada. E os elementos excluídos têm o poder de provar a sua militância com as cotas em dia e de requerer ao tribunal depois de praticado o ato. Eu estou a analisar juridicamente e os senhores estão a ver politicamente com a paixão com que estão a ver. Não, se o senhor me está a dizer agora que houve uma alteração do Conselho Nacional ocorrida há um ano antes, então precludiu todo o prazo de impugnação. Não se disse que a alteração foi há um ano. O Conselho Nacional é que foi em novembro. E não se sabe de facto de que ano? Do ano passado, mas não se sabe de facto quando é que houve alteração da lista do Conselho Nacional. Até o momento não há esta informação de forma precisa. Não sei se o Liberato tem essa informação concreta. Se tiver, vamos conversar. O problema é simples. Quando aconteceu o Conselho Nacional, houve uma lista concreta de membros do Conselho Nacional. O grande problema é que, preparando para esse Conselho Nacional que ia acontecer agora, retiraram pessoas que foram nomeadas para o outro Conselho Nacional. E ainda não há provas disso, Liberato. Esta é uma ala que está a alegar isso. Ainda não há provas. Mas é isso que toda a gente alega e que ia ser verdade, é totalmente errado e é grave, não pode ser. E é este o grande problema. Por isso que eu digo, eu não estou a ver juridicamente o problema, porque não entendo juridicamente. Eu estou a ver o país real, aquilo que está a acontecer e aquilo que no dia a dia eu falo com as pessoas do ADI ou de outros partidos e que eu sei que está acontecendo. É isto que é errado, porque não se permite o contraditório dentro do ADI, porque isto contraditório é grave e não pode ser, não. Se quer que o Américo Ramos ou outro qualquer não tenha condições melhores dentro do ADI, vai-se ao Congresso, cada um apresenta lá a sua lista, que quem ganhou, ganhou, quem ganha vai à frente e outro submeta. É isso que tem que acontecer e não permitir, seja lá quem for, que se imponha dentro do partido que é assim e o senhor sai porque não está na minha ala. Isto aqui para mim é errado. Vamos deixar o Carlos... Vamos deixar o Carlos Semedo concluir. Pegando nesse esclarecimento, continuo a reafirmar, ó arquiteto Liberato, é o que o Josimar diz e diz muito bem. Os que alegaram previam que era isso que iria acontecer.
Mas o tribunal não pode decidir por previsões do que vai acontecer. O tribunal só pode decidir após os acontecimentos e pode, de facto, decidir, enquanto a questão não é ratificada, numa questão de cautelarmente, para impedir a execução eficaz desse ato. Percebeu qual é a técnica jurídica? Por exemplo, se fosse assim, eu já expliquei isso uma vez, Josimar, esse argumento que em São Tomé se diz, vamos efetivamente impor suspeições aos juízes. Basta que alguém impõe, diga, eu suspeito deste juiz porque ele andou com fulana, ou está contra mim, ou ele já disse na avenida que está contra mim. Nunca haveria juízo para julgar. Depois do juiz julgar, a parte tem o direito de dizer, o senhor teve esse prejuízo, violou esta lei, fez esta afirmação, e então eu vou pedir a anulação disto, que é o que eu estou a dizer. Não se pode impedir algo que ainda não aconteceu com o argumento de que vai acontecer. Não é, isto não é justiça. Não pode haver. Obrigado, Carlos Medo. Artemiros Prazeres, 30 segundos, sem... espero que traga, de facto, facto. Imagina... Não, é isso. Doutor Camões, imagina que o senhor recebesse a convocatória. Doutor Carlos Medo, membro do Conselho Nacional, por favor, está convocado para o Conselho Nacional no sábado, dia 27. O senhor estranharia isso? O senhor é membro do Conselho Nacional para ser convocado? Se é uma convocatória, se eu estou a convocar, é porque o senhor já é. Como é que o senhor está a dizer que previsibilidade de se vai... Não, eu ao ser convocado é porque eu já sou. Entende isso? Isso é difícil de entender. Se eu estou a fazer uma convocatória de alguém que não é membro do Conselho Nacional, recebe uma convocatória para participar do Conselho Nacional, quer dizer que ele já está efetivado. Já aconteceu. Entende? Não é que esse Conselho Nacional fosse aprovar um novo, se esse Conselho Nacional fosse para aprovar a nova lista do Conselho Nacional, o senhor teria razão. Eles tinham que esperar, ver a aprovação, depois então pedir a tal providência cautelar e depois dos 5 dias. E para já, uma coisa decorrida de 4, o conselho passado, foi há 4 meses atrás. Está perfeitamente dentro das normas. E eles só o pediram agora porque viram uma ação concreta. A lei, ou a nova lista, ela foi feita no último Congresso, a saída do último Congresso. Mas não houve Conselho Nacional. Portanto, não se provou que esses indivíduos daquela lista seriam membros do Conselho Nacional. Por isso, como é que eles iam pedir uma providência cautelar ao Tribunal Constitucional? Não. Quando eles viram que aí sim ia haver um momento de execução de atitude assuntória, de assumir como membros do Conselho Nacional pessoas que não foram eleitas em Congresso, resolveram intervir uma providência cautelar. Exatamente como o senhor disse que está no artigo 126. Por quê? Obrigado. Porque já tinham esgotado todos os outros recursos. O tempo abranda, o olhar fixa-se. Entre corredores de história e luz suave, eles caminham seguros, distintos, intemporais. Cada peça reflete excelência, porque vestir bem não é um acaso, é uma escolha. Pereira Style nasce para quem valoriza o silêncio, o detalhe e a verdadeira sofisticação. Ela envolta em elegância intemporal, ele com a confiança de quem veste excelência. Pereira Style, a nossa marca. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.